CBFA divulgou o regulamento para o Brasileirão de Flag 2025. E hoje nós vamos falar de como que o regulamento impacta as regras e a arbitragem. Atletas, coaches e oficiais de arbitragem do Flag Futebol Brasileiro. Tá tudo bem por aí? Hoje nós vamos falar do regulamento do Brasileirão de Flag 2025 da CBFA. Não se esquece aí de já se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito e já dá um like aqui nesse vídeo. Para começo de conversa, vamos falar sobre regulamentos no geral. Você sabe exatamente o que é um regulamento? Se a gente perguntar para o Google, a resposta que ele nos apresenta é: um regulamento de campeonato é um documento essencial que define as regras e normas que governam uma competição esportiva. Ele detalha como o campeonato funciona, desde as modalidades e inscrição até a forma como as partidas são disputadas e como o campeão é determinado. O regulamento garante que todos os participantes tenham a mesma compreensão das regras, evitando confusões e conflitos. Ou seja, o regulamento vai trazer todas as informações que você precisa saber sobre um campeonato específico, seja você atleta, coach ou oficial de arbitragem. E no que diz respeito às regras, o regulamento se sobrepõe ao livro de regras. Isso significa que podem ser feitas pequenas alterações em relação ao livro de regras, desde que essas alterações sigam os princípios das regras. E no livro de regras de Flag Futebol, inclusive, tem as mudanças nacionais, que são algumas alterações que podem ser feitas. Mas caso alguma dessas mudanças seja adotada em um campeonato, ela deve constar no regulamento deste campeonato. Aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre as informações mais importantes relacionadas às regras e oficiais de arbitragem. A primeira informação importante que a gente tem aqui sobre as regras está já no segundo artigo, que diz quais os documentos que regem este regulamento. E lá no final diz Livro de Regras IFAF 2023 traduzido para o português. Ou seja, por mais que 2025 seja um ano de atualização de livro de regras da IFAF, as regras que serão utilizadas em todo o Campeonato Brasileiro deste ano serão baseadas na versão de 2023. Isso acontece porque a IFAF normalmente não divulga o livro de regras já logo ali no começo do ano. Então ficaria muito confuso a gente começar um campeonato com as regras de 2023 e no meio alterar para 2025. Por conta disso, mantém-se as regras de 2023 até o final do ano. No artigo 6º, a gente encontra as obrigações da arbitragem. Compete ao árbitro: 1. Apresentar-se juntamente com seus assistentes, regularmente uniformizados para o exercício de funções, seguindo os padrões de trabalhos exigidos pela CBFA. 2. Chegar ao local dos jogos com antecedência mínima de 2 horas do início da partida. Como a gente já falou anteriormente, o regulamento se sobrepõe ao livro de regras e, nesse caso especificamente, ao manual de arbitragem. O manual de arbitragem pede que a equipe de arbitragem chegue com 1 hora de antecedência, mas o regulamento diz que a equipe de arbitragem deve estar no local de jogo com 2 horas de antecedência. 3. Identificar o chefe do policiamento em serviço para possíveis contatos e acesso ao campo, se houver necessidade. 4. Entrar em campo pelo menos 10 minutos antes do início da partida e 3 minutos antes do início do segundo tempo. Neste caso, como o intervalo entre o primeiro e o segundo tempo no flag dura só 2 minutos, podemos considerar então que a arbitragem não deve sair de campo durante o intervalo, para que não haja um atraso no recomeço da partida. 5. Vistoriar todos os equipamentos do campo de jogo, tão logo adentrar ao estádio e antes do início da partida. 6. Providenciar com o auxílio do delegado do jogo, para que 15 minutos antes do horário marcado para o início da partida, todas as pessoas não credenciadas sejam retiradas do campo de jogo e das áreas adjacentes ao gramado, e ainda que as pessoas credenciadas ocupem os locais reservados para sua permanência. 7. Adotar as medidas necessárias para que as equipes ingressem em campo com antecedência mínima de 9 minutos do horário previsto para o início da partida. 8. Providenciar para que, antes de exauridos os minutos de intervalo, os atletas de ambas as equipes se apresentem para o segundo tempo da partida. 9. Executar o protocolo antirracismo e relatar em súmula conforme anexo. No artigo 32 estão descritos os critérios de desempate, que são diferentes dos critérios que existem lá na regra 314 do livro de regras. Porém, essa mudança é prevista como uma possibilidade lá nas mudanças nacionais, onde diz que o organizador do torneio pode decidir a ordem das equipes se o sistema de desempate não for considerado apropriado. Então, mais uma vez, lembrando, o regulamento se sobrepõe ao livro de regras, e por isso o sistema de desempate válido
para esse campeonato é o que consta neste regulamento. No artigo 33, que fala sobre WO, tem uma parte que diz: a equipe de arbitragem e o delegado são os únicos responsáveis pela aplicação do WO. E apesar do livro de regras não falar nada especificamente sobre o WO, ele cita algumas vezes que a arbitragem tem sim o poder de encerrar uma partida. Como, por exemplo, na primeira DA da regra 131, que diz que se uma equipe estiver com um equipamento não permitido e não conseguir mudar para um equipamento legal, essa equipe perderá o jogo. Então a arbitragem ser responsável pela aplicação do WO juntamente com o delegado vai de encontro com o que diz o livro de regras. O artigo 64 fala sobre uniformes e já começa falando que todas as equipes devem possuir 2 jogos de camisas de cores diferentes e contrastantes. Um jogo de camisas brancas, ou tonalidade próxima da cor branca, e um jogo de camisas escuras, ambos os modelos com a mesma numeração para todos os atletas. O livro de regras fala apenas que as equipes devem utilizar camisas de cores contrastantes em uma partida, mas não especificamente uma branca e uma escura. E como o regulamento se sobrepõe ao livro de regras, aqui sim é obrigatório ter uma camisa branca ou uma cor próximo da cor branca e uma outra escura. E pessoal, tomem muito cuidado com esse tonalidade próxima da cor branca. Às vezes a gente manda fazer uma camisa, por exemplo, cinza claro, e quando chega a camisa, olhando pessoalmente, você percebe que o tom de cinza é bem mais escuro do que parecia no design. Então, na dúvida, tenha uma camisa branca. Depois disso, tem as especificações de uniformes, tudo bem parecido com as do livro de regras. E no final, ele acrescenta que o não cumprimento deste artigo também pode levar a um WO, como no exemplo que a gente citou anteriormente aqui para vocês. Os artigos 65, 66 e 67 falam respectivamente sobre flags, bolas e protetores bucais. Tudo muito parecido com o que está no livro de regras, com o acréscimo de algumas informações relevantes para o campeonato, como por exemplo que a CBFA não fornecerá nem bola nem flag para as equipes. O artigo 68, que trata sobre equipamentos ilegais, cita todos os itens da regra 133 com algumas alterações. No livro de regras diz que não é permitido qualquer tipo de ombreira, capacete ou proteção de cabeça, bonés, capuzes, lenços, bandanas ou similares. Só que lá nas mudanças nacionais diz que o uso de itens de proteção da cabeça pode ser permitido, desde que não coloque em risco ou agrida outros atletas. Então isso foi incorporado ao regulamento e ficou definido que seria equipamento legal qualquer tipo de ombreira, capacete ou proteção de cabeça de material rígido e ou não maleável. Lenços, bandanas ou qualquer coisa que for maleável podem ser usados. E aqui também foi acrescentado um parágrafo que diz: é permitido o uso de produtos ortopédicos, tais como joelheiras, ombreiras, munhequeiras, desde que não haja partes rígidas que coloquem em risco os outros atletas. Agora vamos ler o capítulo 7. Ele fala sobre arbitragem e suspensão dos jogos. Artigo 69. Todos os jogos do Campeonato Brasileiro de Flag Football serão dirigidos por pelo menos 4 oficiais de arbitragem, podendo ser 3 em caso de limitação de oficiais na região e ou custo elevado com logística, designados pelo Departamento de Arbitragem de Flag Football da CBFA, alocado à Diretoria Nacional de Flag Football da CBFA. Artigo 70. Os oficiais de arbitragem devem possuir a certificação ativa. Artigo 71. Quando atuarem, os oficiais de arbitragem deverão estar uniformizados com camisa listrada preta e branca, ou totalmente preta, boné, bermuda ou calça preta e tênis e chuteiras predominantemente pretos. Artigo 72. Os oficiais de arbitragem receberão as taxas de arbitragem conforme a tabela e normas estabelecidas pela CBFA. Artigo 73. Na fase de etapas regionais, o Departamento de Arbitragem da CBFA fará a escalação de oficiais de arbitragem locais, desde que sejam certificados. Porém, é aconselhada a contratação de pelo menos um oficial de arbitragem indicado pelo responsável pela arbitragem da CBFA, para atuar como referee principal e responsável pelo quadro arbitral. Artigo 74. O Departamento de Arbitragem da CBFA designará os oficiais de arbitragem que atuarão no campeonato e comunicará às respectivas equipes com antecedência mínima de 3 dias. Artigo 75. É obrigatória a presença de um anotador, sumulista, em cada jogo. Artigo 76. É obrigatória a presença de um delegado responsável pelo evento. Artigo 77. O oficial de arbitragem é a única autoridade competente em campo para determinar, por motivo relevante, o adiamento, interrupção ou a suspensão do jogo. Quando ocorrerem interrupções prolongadas por motivos relevantes, o oficial de arbitragem deve decidir as medidas a serem tomadas a fim de reestabelecer as condições
condições normais para o prosseguimento do jogo. Artigo 78. Uma partida só poderá ser adiada, interrompida ou suspensa caso ocorra pelo menos um dos seguintes motivos: 1. Falta de segurança. 2. Mau estado do gramado, de modo que a partida se torne impraticável ou perigosa. 3. Falta de iluminação adequada. 4. Conflitos ou distúrbios graves no campo ou no estádio. 5. Procedimentos contrários a disciplinas por parte dos componentes dos clubes ou das suas torcidas. 6. Fato extraordinário que representa uma situação de comoção incompatível com a realização ou continuidade da partida. 7. Prática de racismo ou quaisquer outros tipos de violência. 8. Chuva de raios ou outros fenômenos naturais relevantes. Será utilizado como base o apêndice B, Guia de Arbitragem e Administração do Jogo para Uso de Tempestade de Raios, Livro de Regras de Futebol Americano 2023, versão brasileira. A versão do Livro de Regras de Futebol Americano 2025 já está disponível. E esse apêndice também consta lá sem nenhuma alteração em relação ao Livro de Regras de 2023. Então, se você tem a versão de 2025 aí, pode usar ela sem problemas. O Livro de Regras de Futebol Americano é muito mais completo do que o Livro de Regras de Flag. Então, sempre que a gente percebe que falta alguma coisa no Livro de Regras de Flag, a gente pode tentar buscar a informação lá diretamente no livro de FA, como foi feito aqui no caso. Artigo 79. Caso o oficial de arbitragem principal da partida julgue que não há condições de continuar, seja por fatores internos ou externos ao campo de jogo, poderá interrompê-la a qualquer momento, devendo ser relatada em súmula. Artigo 80. Se o tempo da partida tiver alcançado 50% ou mais do total do tempo efetivo, ela se dará por encerrada, conservando o placar no momento da interrupção. Artigo 81. Se a interrupção da partida se der antes dos 50% do tempo efetivo, a partida será remarcada e continuará do ponto que foi interrompida. Artigo 82. Para os jogos começando perto do pôr do sol, a notificação de 2 minutos e o intervalo da partida terá uma duração menor para não ser interrompido por falta de iluminação. Artigo 83. A decisão do oficial de arbitragem é exclusiva e única, devendo ser relatada em súmula. Artigo 84. No caso da impossibilidade de se realizar as finais, disputa de terceiro ou quinto lugar, por motivos de falta de luz, tempestade ou quaisquer outras razões de força maior indicadas pelos oficiais de arbitragem ou pela CBFA, a classificação final deverá ser feita conforme os critérios de pontuação mencionados nos artigos 31 e 32 deste regulamento. E para finalizar, tem o anexo 1, que é um protocolo de antirracismo. A Confederação Brasileira de Futebol Americano, CBFA, estabelece o seguinte protocolo para lidar com incidentes de racismo em suas competições oficiais. Cláusula 1. Interrupção imediata da partida. Caso qualquer incidente de racismo seja identificado, a partida será imediatamente interrompida pelo árbitro principal para abordar o incidente. O fato será comunicado às autoridades competentes e registrado em súmula. Cláusula 2. Suspensão temporária do jogo. Caso ocorram novos incidentes de racismo após a retomada da partida, o jogo será suspenso temporariamente para avaliação da situação, podendo incluir a retirada de jogadores e dirigentes do campo e a adoção de medidas adicionais. Cláusula 3. Cancelamento definitivo da partida. Se os episódios de racismo continuarem mesmo após as medidas anteriores, a partida será cancelada definitivamente, incluindo a possibilidade de encerrar o jogo e atribuir a derrota ao time responsável. Neste caso, as sanções cabíveis serão aplicadas às equipes, jogadores ou torcedores envolvidos, conforme o Código de Ética e Disciplina da CBFA. Este protocolo visa promover um ambiente seguro, inclusivo e respeitoso para todos os participantes das competições organizadas pela CBFA. Lembrando que essas são as partes mais importantes do regulamento no que diz respeito a regras e a arbitragem, mas é muito importante reler o regulamento inteiro antes de você participar do campeonato, beleza? Muito obrigado por terem ficado com a gente até aqui e até o próximo vídeo.